Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe agora a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 5 de dezembro. Queridos amigos e amigas do podcast da Diocese de Lages, é Dom Guilherme. Nesse segundo domingo do tempo de Advento, quando a palavra de Deus é riquíssima sobre como nós devemos preparar sempre a vinda do Senhor, e aquela voz de João Batista que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Eu gostaria de refletir um pouco sobre as praças, especialmente as praças de nossas igrejas, os pombos, as crianças e os pobres, e o lindo presépio que se monta nas praças e o menino Jesus colocado nesses presépios com José e Maria. Em quase 100% de nossas cidades cristãs, portanto não só do Brasil, as igrejas matrizes, as catedrais, as basílicas, há praças, e praças grandes, praças espaçosas. Não existe quase igreja com altas torres e praças espaçosas onde não tenham também pombos, mas também tem crianças, muitas vezes muito pobres, pedintes, às vezes sozinhas, às vezes acompanhadas de suas mães e raramente até dos pais, que não tem de dia ou de noite. Sempre tem pombos, pobres e crianças. Nas escadarias das igrejas, das catedrais, das basílicas, sempre encontramos pobres sentados ou até deitados, ou nas laterais encostados nas paredes. Os pombos sempre recebem migalhas de comida, milho jogado, outros alimentos, apesar do perigo de possíveis transmissões de doenças graves que venham desses pombos. Para os pombos, no calor do dia, no frio da noite, nos invernos, nas chuvas, as torres das igrejas sempre estão abertas e transformam-se em verdadeiros pombais que lhes dão abrigo. Se alguém quer espantar os pombos, se alguém por maldade tentar lhes dar um chute, um pontapé, certamente arrumará a maior encrenca com os passantes, com os frequentadores das praças ou até com os defensores dos animais. Claro, jamais se pode maltratar qualquer animal. Mas e as pessoas? Podem ser maltratadas do jeito que muitas vezes são, quando são pobres, crianças pedintes ou sentados nas escadarias das igrejas, as praças e as crianças pobres, sozinhas ou acompanhadas, como eu disse, de suas mães ou de seus pais, quando pedem com seus olhos esbugalhados pela fome, algumas migalhas ou um trocadinho, diferente dos pombos para quem a gente joga alimentos. O que eles recebem? Como são tratadas as crianças e os pobres nas praças de nossas igrejas? Muitas vezes, até os guardas municipais, geralmente também muito pobres, mas obedecendo ordens superiores, até tem que enxotar crianças pobres. Não precisa fazer isso com crianças bem vestidas. Tem que enxotar as mães ou os pais pobres e retirar, até sob ameaças, xingamentos, quem está sentado nas encostas das paredes laterais ou nas escadarias. O povo diz que a igreja, o templo no caso, que a igreja é casa de Deus. Mas parece que é só casa de Deus lá dentro da igreja, e Deus está trancado sob as chaves lá no sacrário, onde só as autoridades da igreja podem abrir e fechar. Se as crianças pobres, se suas mães, ou os que estão deitados sobre as escadarias, tentarem adentrar em nossas igrejas para se proteger de chuva, de sol, de frio, ou sentar ou deitar nos bancos lá dentro
onde diz que é a casa de Deus, já são vistos com desconfiança e ameaça de possível assalto. Pombos conseguem voar e por isso driblam os chutes, os pontapés, as ameaças de quem as quer enxotar e acham abrigo dentro da igreja na proteção de suas grandes e altas torres. Crianças, mães ou pais, como não conseguem voar e por isso sempre estão ao alcance dos nossos pés e de nossas mãos, não conseguem se abrigar lá em cima nas torres e muito menos nas naves, lá onde fica o povo, nas igrejas. Abrigar-se perto do altar ou do sacrário já seria quase uma profanação, ou por alguns diriam um sacrilégio. Estamos já em pleno tempo de Advento, como eu disse no começo, segundo domingo já, tempo de enfeitar as praças de nossas igrejas. Muitas vezes, esses enfeites feitos, quase sempre, 99% das vezes, as praças, os presépios, as luzes, os anjos, o que é colocado nas praças, não só das igrejas, mas digamos nós de nossas igrejas, é feito até com dinheiro público. Claro que com muitas luzes, como eu falei, anjos feito em aço, em ferro ou em outro material, sempre lindos e iluminados. Mas no lugar principal da praça da igreja tem que ter um presépio com um casal pobre, pastores pobres, animais, e o anjo anunciador do nascimento de uma criança que é menino pobre, Jesus. Tudo isso sempre em esses presépios, em gesso ou em material muito resistente. Não passa o frio, não passa o calor. Se chover, molha e seca, não passa sede, não tem fome. E imagina se alguém ameaçar retirar da praça da igreja os presépios ou as imagens de um casal pobre de nome José e Maria, de uma criança pobre chamada Jesus, de pastores pobres, que nem sabemos os nomes. Diante desses anjos, diante dessa criança deitada cuidadosamente no presépio, diante de seus pais pobres ou pastores, quem não fica horas e horas admirando, fotografando, elogiando, até rezando? Mas para dar espaço a toda essa ornamentação, enfeites, brilhos, quem teve que ser retirado da praça? Claro que não foram os pombos vivos. Quem foi que teve que ceder o seu espaço nas praças para que um casal pobre, uma criança pobre, pastores pobres pudessem ocupar o espaço em presépios, em anjos de luz? Durante o ano inteiro, esquecemos que há anjos vivos, presépios vivos, Marias vivas, Josés vivos, pastores vivos em nossas praças, que fazem nossos presépios vivos, que substituem e voltam a ocupar os espaços que no Advento e Natal foram retirados para colocar menino pobre de metal ou de gesso, casal pobre de metal ou de gesso ou de cimento, anjos em hastes de ferro ou algum material assim. Tudo que fizerdes a um desses menores, pobres de meus irmãos, foi a mim que o fizestes, disse Jesus, que vai dizer no juízo final. Como estou eu preparando o Natal daquele menino pobre, Jesus, meu menino Jesus, Maria, José, são de gesso ou são vivos?
quem terá lugar no presépio do meu coração? Quem sabe na porta, quando batem para pedir alguma coisa, no semáforo ou em nossas praças. Quero rezar nesse segundo domingo, mesmo com essas leituras bonitas que falam da voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, aplainai os vales, os montes, endireitai as veredas. Rezo para que jamais deixemos de fazer os belíssimos presépios, claro, em nossas praças de igrejas ou nas outras praças. Rezo para que os presépios permaneçam, os anjos de luz permaneçam, os enfeites, as luzes permaneçam, mas que sejam denunciadores das injustiças e corações insensíveis diante da dor, da fome, do abrigo dos pobres vivos, que não têm esses abrigos. Que esses presépios possam permanecer em nossas praças no Advento e Natal, mas que sejam anunciadores de políticas públicas de inclusão social, de conversão para a caridade, a justiça e o amor às crianças, mães e pais pobres, que não podem voar e por isso não podem se abrigar nas torres das igrejas e dentro não tem espaço. Para poderem continuar, então, não só viver de migalhas, como os pombos, mas que possam viver como pessoas dignas de filhos e filhas de Deus. Façamos um bom Advento, Deus nos abençoe. Aproveitemos essa semana para pensar nos caminhos que temos que endireitar, nas veredas, nas montanhas que têm que ser rebaixadas, nos vales que têm que ser preenchidos, para que o caminho do Senhor esteja pronto para celebrarmos o Santo Natal. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.